Olá, meu nome é Darley Firmino e você está no canal Deus, o Enigma do Paradoxo. E por falar em paradoxo, em contradição, me acompanhe mais uma vez em minha linha de raciocínio. Veja bem, existem duas teologias acerca da volta de Cristo que estão dividindo opiniões. A primeira teologia afirma que Cristo já voltou no ano 70 em juízo sobre a nação de Israel. Foi quando aconteceu a queda do templo, no ano 70. A segunda linha de raciocínio, que é a teologia a respeito que Cristo ainda está por vir. Segundo esta segunda teologia tradicional, Cristo ainda há de vir julgar os vivos e os mortos. Vamos ver se alguma delas sequer está perto da verdade. Por isso, me acompanhe na leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 3, aonde o próprio Jesus afirmou: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular lhe pediram: dize-nos, quando acontecerão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Os discípulos estavam curiosos sobre quando haveria a consumação dos séculos, quando chegaria o fim. Sim, Jesus ele dá a resposta no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículos 30 a 34. Jesus afirma: então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com um grande poder e glória. E Jesus acrescenta: em verdade vos digo que não passará esta geração, a geração dele, sim, não passaria, sem que todas estas coisas aconteçam, disse Jesus. Jesus afirmou que o tempo do fim haveria de vir sobre aquela geração. Tal ideia Jesus reafirma no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14. E este Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Bom, se o fim chegaria uma vez que o Evangelho fosse pregado a todas as pessoas, a todas as nações, não há para onde correr, porque o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 18, afirma: mas então digo, será que não ouviram? Evidente que sim, disse Paulo. Por toda a terra sua voz ecoou e as suas palavras até os confins da terra. Sim, o Evangelho foi pregado a todas as nações, a todas as criaturas. Então, podemos entender que Jesus não mentiu, que o fim haveria de acontecer sobre aquela geração. Neste caso, podemos entender exatamente porque Jesus cita no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 23, quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem sobre as nuvens com um grande poder e glória. Sim, as pessoas não acabariam de percorrer sequer as cidades de Israel, e Cristo já estaria voltando. Neste caso, podemos entender que Cristo voltou no ano 70, com a queda do templo. Mas veja bem, meu querido amigo, não me leva a mal. Cristo não voltou no ano 70 da forma tradicional, como esta teologia bíblica tem afirmado esses youtubers. Porque quem destruiu Israel, sim, foi o imperador Tito, foi o Império Romano que sitiou Israel. Quem destruiu o templo foi o Império Romano, não Cristo. Cristo não veio dos céus com uma legião de anjos destruindo Israel. Veja o que consta no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 23 e 26. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo, está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Se as pessoas tivessem visto o Cristo vindo sobre as nuvens com grande poder e glória no ano 70, então entremos em um dilema, porque Jesus disse que não era para crer se alguém dissesse, olha ali o Cristo. E ele acrescenta, porquanto? Se vos disser, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que está no interior da casa, não acrediteis. Cristo não vem com visível aparência. Quem destruiu Israel foi o Império Romano. Roma destruiu Israel. Nada tem a ver com a volta de Cristo. Cristo não veio destruir nada. Quem colocou Cristo como destruidor? Os homens se matam. Os homens destroem. Não Cristo. Vocês estão equivocados. Cristo afirmou. Então, se alguém disser, eis o Cristo aqui ou ali, não lhe deis crédito. Por quê? Jesus fez esta afirmação. Veja,
Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes Jesus: o reino de Deus não vem com visível aparência. Ninguém enxergará Cristo vindo sobre as nuvens do céu, porque isto é uma metáfora. Porque, veja, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de nós. Se o reino de Deus está dentro de nós, podemos entender porque Jesus disse que não era para procurar o Cristo. Sim, se disserem que está aqui ou ali, não dê crédito, porque o reino do céu, sim, Cristo se encontra dentro de nós. Veja, livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que vós sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus, que é Cristo, habita em vós? Se Cristo já está no homem, como assim Cristo virá sobre as nuvens deste céu? Se o próprio Jesus falou que não é para dar crédito. Sim, se você nos dias de hoje ouvir alguém dizendo, olha, o Cristo está para vir sobre as nuvens do céu, não acredite nessas pessoas, porque Cristo se encontra dentro do homem, porque o reino dos céus se encontra em nós. Veja, meu querido amigo, preste atenção no que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, disse Paulo. Quando? No tempo do fim? Sim, quando fosse soada a última trombeta, conforme consta no livro de Apocalipse, os mortos haveriam de ressuscitar incorruptíveis. O único problema é que Paulo já havia morrido, já havia ressuscitado e já havia sido revestido de incorruptibilidade. No livro de Gálatas 2:20, Paulo disse, fui crucificado com Cristo. Paulo já morreu, e assim já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Sim, Paulo havia sido revestido da pessoa de Cristo. Cristo já havia retornado para Paulo. Isto aconteceu a nível individual, porque Cristo se encontra dentro de nós. A volta de Cristo se encontra em particular. Quando cada um nasce de novo, esta pessoa é revestida de poder. Esta pessoa se torna o próprio Cristo. Eis aí o retorno, a segunda volta de Cristo, por assim dizer. Livro de Colossenses, capítulo 3:1, Paulo afirma, porquanto se já ressuscitastes com Cristo. Ora, se as pessoas daquela geração já haviam ressuscitado, então elas já haviam morrido. Neste caso, elas já haviam sido revestidas de poder. Então a trombeta já havia soado para elas. Está vendo, meu querido amigo, que a volta de Cristo acontece a nível espiritual, nada tem a ver com a queda do templo no ano 70 e muito menos com a volta de Cristo no futuro? Porque tudo isso já havia acontecido com cada um dos apóstolos. Você ainda não entendeu? Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Disse Jesus, em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, já tem a vida eterna e não entra em juízo. Não terá, já tem, mas já passou da morte para a vida. E isto aconteceu com todos os apóstolos. Isso significa que o livro de Apocalipse já havia se cumprido sobre cada um deles. Ou seja, a volta de Cristo já havia sido realizada sobre cada um deles. Porque, repito, o reino do céu se encontra dentro de nós. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, disse Jesus. Porque nós somos o santuário de Deus, onde Deus habita. Por isso, repito, Deus não vem com visível aparência. Muito menos como um destruidor de reinos. Veja o que consta no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 2. Preste atenção, meu querido amigo. Ele, porém, lhe disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Então atribui-se isso à queda do templo no ano 70. Mas, repito, quem destruiu o templo no ano 70 não foi Deus. Foi o imperador Tito que sitiou Israel. Sim, nada tem a ver com Cristo. Até porque, veja na sequência desse desfecho. Evangelho de João, capítulo 2, versículos 19 e 21, disse Jesus. Jesus lhes respondeu, destruí este templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Mas ele estava falando do templo do seu corpo. Porque nós somos o templo de Deus. A queda do templo no ano 70 é apenas uma representação do verdadeiro templo que somos nós. A queda daquele templo não fez ninguém se tornar um ser espiritual. A queda deste templo, sim, torna o ser humano um novo ser, um ser espiritual. Veja, livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Sim, este é o templo de Deus, não o templo de Salomão, que
que se encontrava em Jerusalém. Aquilo, repito, aquele templo era uma representação do verdadeiro, apenas uma metáfora que Deus permitiu, sim, Deus se utilizou desses eventos históricos para repassar uma mensagem a nós. Deus se aproveitou que o Império Romano haveria de destruir o Templo de Salomão e já fez uma ilustração, sim, uma referência, uma alusão sobre este templo. Veja, meu querido amigo, não me leva a mal, veja o que consta no livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Isto é, Cristo em vós. Cristo não está num céu distante, lá em cima. Cristo se encontra dentro de nós. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, isto é, Cristo em vós. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como assim vocês estão aguardando a volta de Cristo, se Cristo sempre esteve aí com você? Você está aguardando o retorno do Cristo para ver com esses olhos da carne? Sendo que Cristo se encontra em você? Cristo nunca irá retornar como se ele tivesse voltado para um outro reino, porque o reino de Deus se encontra dentro de vocês. Consegue compreender este mistério? Não? Então, veja o que consta no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 17. Disse-lhe Jesus: não me toques, porque ainda não subi para o meu Pai. Jesus afirmou, após a ressurreição: não me toques, pois eu ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para os meus amigos, sim, para os meus irmãos, e diz-lhes que eu subo para o meu Pai. Jesus afirmou: não me toques, porque eu vou subir para Deus, depois eu vou voltar. Bom, neste caso, se ele subiu para Deus e voltou, então a segunda volta aconteceu aos olhos de todos. Porque no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 27, o próprio Jesus afirma: então dirigiu-se a Tomé dizendo: coloca o teu dedo aqui, vê as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado. Agora, Tomé já podia tocar a Jesus, porque Jesus já havia subido, já havia descido. Porque no princípio ele disse: não me toques. Sim, mulher, não me toques, porque eu ainda não ascendi ao meu Pai. Se já depois podia tocar, é porque ele já havia retornado. Então, de qualquer maneira, Cristo já voltou. Sim, se fôssemos para olhar por esta linha de raciocínio, Cristo já voltou. Então, vocês estão esperando que volta de Cristo? Então, mesmo antes da queda do templo no ano 70, repito, também Jesus já havia retornado, a sua volta já havia acontecido antes da queda do templo no ano 70. Está vendo? Uma coisa leva a outra. Preste atenção, meu querido amigo. Veja o que consta no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 6, aonde diz: o anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas. Preste atenção neste detalhe, neste mistério. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas. Que espírito é este dos profetas? Vamos ver? Livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 ao 12. O Espírito de Cristo que estava neles. O Espírito Santo enviado do céu. O Espírito dos profetas era o Espírito de Cristo, que eles haviam recebido dos céus. Espera aí, mas não foi exatamente isso que aconteceu com Jesus? Sim. Veja, o que consta no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 18. Eis o meu servo, que escolhi, o meu amado, em que tenho alegria. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. Está vendo? Que havia uma profecia, que Deus faria repousar o espírito dele sobre o homem. No Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22, se cumpriu esta profecia. E sendo Jesus batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele. Sim, o Espírito enviado do alto, o Espírito de Cristo. Espera aí, mas isso já havia acontecido com os profetas? Sim,
porque nada há novo que se faz debaixo do sol. Tudo que se fez se torna a fazer. Jesus apenas foi mais um Cristo, dando continuidade com os planos de Deus. Por isso, teve que se levantar os apóstolos para dar continuidade àquilo que Jesus havia cumprido. Veja, meu querido amigo, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Disse Jesus: Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Em outras palavras, permanecei na cidade de Israel, até que do alto o Espírito de Deus venha sobre vocês. Porque foi exatamente isso que aconteceu com os profetas. O Espírito de Cristo que estava neles, o Espírito Santo enviado do céu. Este mesmo Espírito foi enviado também sobre Jesus e sobre os apóstolos. Então, neste caso, podemos entender por que exatamente Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Sim, ele já era este mesmo Espírito de Cristo que estava nos profetas. E no tempo de Jesus, ele era o Espírito de Cristo que estava sobre o homem Jesus. E na geração dos apóstolos, ele era exatamente este mesmo Espírito de Cristo que estava sobre eles. Porque há um único Espírito, sim, o Espírito de Deus agindo através dos homens. Foi exatamente o que aconteceu com os profetas, com Jesus e com os apóstolos. Também, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Sim, ele já era os profetas. Os profetas eram o próprio Cristo sobre a terra. Assim aconteceu mesmo com Jesus e com os apóstolos. Então, como assim estamos esperando a volta de Cristo? O apóstolo Paulo era o Cristo da geração dele. Sim, meu querido amigo. Veja o que consta no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Sem dúvida grande é este mistério da fé. Deus foi manifesto em carne, porém foi justificado no Espírito. Sim, os corpos humanos dos profetas morreram, mas o Espírito de Cristo não. O mesmo aconteceu com Jesus e com os apóstolos. Aonde estão os corpos humanos deles? Em lugar nenhum, retornou ao pó, mas o Espírito de Cristo foi justificado. Uma linguagem simbólica para ilustrar que Cristo permanece, porque este Espírito é eterno e imortal. E todos aqueles que nascem de novo se tornam exatamente este Espírito de Cristo. Por isso disse Paulo: já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Se já não era mais Paulo e era Cristo, podemos entender que ali estava Cristo entre os homens. Sim, Cristo havia voltado através do corpo de Paulo, porque o Espírito de Cristo havia despertado no ser humano. Neste caso, podemos entender exatamente este mistério, que Cristo está sempre indo e vindo. A cada pessoa que nasce de novo, eis ali o Cristo, o Filho de Deus, assumindo a natureza humana. Para encerrar, livro de Atos, capítulo 2, versículos 2 e 4, 16 e 17. No Pentecostes aconteceu o seguinte: e de repente veio do céu um som, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Mas isto é o que foi predito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. No Pentecoste, o Espírito veio sobre todos. Ali estava se cumprindo o tempo do fim. Mas o fim de quê? Do mundo? Não, meu querido amigo. O fim do velho homem. Porque se o Espírito veio sobre eles, o primeiro foi removido e estabelecido o segundo. Sim, quando o homem nasce de novo, o velho homem morre, é estabelecido Cristo em seu lugar. Então acontecerá, diz Deus, que no meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Mas isto é o que foi predito pelo profeta Joel, nos tempos dos fins. Sim, hoje nós estamos vivendo o tempo do fim. Todo aquele que está buscando a Deus de todo o coração está buscando, sim, o fim do natural para ser estabelecido a pessoa de Cristo em seu lugar. Então, este homem natural, sim, digo por mim mesmo, está vivendo o tempo dos fins. Sim, o tempo do fim está chegando para o da lei natural, porque eis que o Cristo está próximo a despertar. E então já não serei mais eu que estarei vivo, e sim o próprio Cristo. Esta promessa Deus deixou para cada um de nós. Repito, nada tem a ver com a queda do templo no ano 70. Quem destruiu o templo no ano 70 foi o imperador Tito, não Cristo. A volta de Cristo remove o primeiro para estabelecer o segundo santuário, o segundo templo de Deus. Tudo acontece a nível espiritual.
nada tem a ver com este plano físico. Deus usa este plano físico, sim, para ilustrar o que acontece a nível espiritual com cada um de nós. Porque eis que o reino do céu se encontra dentro de nós e a volta de Cristo acontece em particular, através do novo nascimento. Está dado o recado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, meus queridos amigos.